É bom estar com os jovens hoje à noite. Eu falo que eu sou jovem, só que a casca ficou meio abusada e tudo. Então, mas eu fico feliz hoje à noite. Foi colocado para mim para pregar sobre missões e como é que você pode ser um missionário. E, na verdade, segundo a palavra de Deus, você deve ser um missionário. Todo mundo coloca o seu dedo no seu nariz. Dentro não, por fora, tá? Olhe para o lado do teclado. Não olhou, não. Olhe para o lado do teclado. Tá olhando? Tá bom, agora à frente. Agora o outro lado. Agora para frente. Viu o que aconteceu com o seu nariz? Mudou. Mudou para cá, mudou para cá, mudou para lá. Olha, você deve ser um missionário onde Deus te levar. E hoje à noite eu quero realmente explicar por que estamos aqui no Brasil. Há 47 anos. Eu cheguei antes da maioria de vocês, tá? Só o pastor Jamil que chegou. Ah, não, pastor. Juvenal também. Tem mais de 47 anos? Tudo bem. Então, esses três chegou antes de mim. Mas o resto, eu cheguei primeiro. E mesmo assim, ainda tenho esse sotaque que vocês não têm. Eu acho injusto. Mas, por quê? Pessoas me perguntam, como é que caiu aqui no Brasil? Hoje à noite eu quero explicar. Como Deus agiu na minha vida e como Ele pode agir na sua vida. Então, essa vai ser a mensagem hoje à noite. Eu gostaria de pregar sobre o versículo que Deus usou para me chamar. Então, abre as suas Bíblias, abre em 1 Coríntios 16 e vamos ler versos 5 a 9. Pastor Bia, por que 5 a 9? Que é um parágrafo. Sabe que Deus não comunicou a sua palavra em versículos, Ele comunicou em parágrafos. Então, 5 a 9. Fique em pé comigo e vamos ler a palavra de Deus. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco, e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Vamos orar. Precioso Pai, abençoa a leitura da Tua palavra. Abre os nossos corações, como já orei hoje à noite, e encaminha, Pai, cada pessoa aqui para servir o Senhor, onde o Senhor está lhe colocando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, já agradecido. Amém. Amém. Pode sentar-se. Você deve passar pela porta que Deus vai abrir para você. Como e quando e por onde você passa por essa porta. Sabe que tem várias portas? Paulo passou por várias portas. No 1 Coríntios, em Atos capítulo 9, versos 1 a 6, Paulo primeiramente passou pela porta da salvação. Lembra, ele estava naquela estrada, aquela rua para Damasco, para fazer o quê? Para matar as pessoas que já colocaram a sua fé em Cristo. Para tomar-lhes e levar para a cadeia os que já aceitaram Cristo como Salvador. E o que aconteceu? Ele viu uma grande luz, foi meio-dia. E tal luz foi mais brilhante do que o próprio sol. E ele caiu no chão e o Senhor falou, Paulo, por que me persegues?
É difícil você chutar contra as agulhões e tudo. E o versículo vai. E o Paulo falou o quê? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Está vendo? Antes, Paulo era uma pessoa super religiosa. Ele era tão fanático na sua religião que ele queria matar os que ele acreditava que era contra a sua própria religião. E o Senhor derrubou ele, colocou no chão, e aí Paulo entendeu e falou, quem és tu, Senhor? E o Senhor falou, olha, eu sou o Senhor Jesus quem tu persegues. E levanta-te, eu vou te mostrar o que você deve sofrer. Meus amados, primeiro passo para ser um missionário é ter Cristo como seu Salvador. Nota bem, eu não falei ser filho de pastor. Eu não falei ser um religioso. Antes que eu aceitei Cristo, eu era um homem, rapaz muito religioso. Eu e meus irmãos íamos para uma igreja. Infelizmente, a igreja não pregava o evangelho. Eu chamava os meus irmãos, vamos para a igreja. Eu, não quero não. Vamos para a igreja. Eu vou. E nós fomos. Pastor Bill não fez isso. Eu fiz, era super religioso, como Paulo. Mas eu não conhecia o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. E como eu falei com alguns hoje, Deus abriu a porta para eu aceitar Cristo como Salvador. Pô, como? Eu tinha 16 anos. Meu irmão tinha 14 anos. Duas meninas mudou para os apartamentos que meu pai e minha mãe tinham. Adivinhe qual foi a idade delas? Ela tinha 16 anos. E a irmã dela tinha 14 anos. E com 16 anos e 14 anos, os hormônios já estavam atuando em nossos corpos. Então, queríamos conhecer as meninas. E nós abrimos o assunto como qualquer rapaz malandro vai fazer. E a moça falou, eu só quero saber uma coisa. Eu falei, pois não, o que é? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Já ouviu essa pergunta? Eu falei, eu não sei. E ela levantou-se, virou as costas e olhou, falou, então não vai. Eu falei, não, mas espera aí. Eu vou para a igreja todo domingo, já foi batizado e tudo certo, eu vou. Ela falou, não vai nada. Uma tática meio cruel para ganhá-los, não é? Mas eu falei, mas eu vou? Não vai não, você quer ir para uma conferência comigo? Eu falei, vamos lá, ué. Eu vou a qualquer lugar contigo. E fomos. Eu ouvi pela primeira vez como eu podia conhecer Deus e ser salvo. Que a religião não salva. Eu não importo, igreja batista, católica, espiritismo, assembleiano, eu não importo qual igreja. Nenhuma igreja pode salvar a sua alma. Mas eu ouvi aquela noite, tinham milhares de pessoas lá. Era uma pregação de Billy Graham, que eu não concordo com tudo que ele fez na última parte da sua vida, mas eu sei que é a primeira vez na minha vida eu escutei que, olha, a minha religião não ia me salvar, que eu estava destinado ao inferno por causa do meu pecado. Eu não fui no apelo aquela noite porque eu tinha medo de ficar perdido entre tantas pessoas. Mas eu fui convidado para outra reunião de jovens, foi um grupo menor, e o professor de ciência, ele falou que Deus é santo, eu sou pecador. Ele não falou que eu sou. Ele falou que o homem é pecador. Isso indica vocês como eu, vocês não são santinhos também. Todos nós somos pecadores. E que porque nós somos separados de Deus, a igreja não pode alcançar Deus, as boas obras não vão alcançar Deus, nem a sua família, nada alcança Deus. Mas Deus alcançou o pecador. Como? Quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. E ele explicou que Cristo morreu por mim, que eu tinha de arrepender-me do meu pecado, colocar minha confiança
unicamente, totalmente no Senhor Jesus Cristo, Ele ia me salvar. Aquela noite eu fui para casa. Eu nunca lembro na minha vida orando, só rezando, repetindo uma oração que não vale nada. Eu ajoelhei ao lado da minha cama, eu falei com Deus. Eu falei, Deus, eu não sei sobre esse negócio de salvação. Mas eu sei que o Senhor é santo, eu sou pecador, porque eu sou pecador, eu sou separado do Senhor, eu estou indo para o inferno. Eu falei, Deus, isso não me agrada, não. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero arrepender-me do meu pecado. Eu sei que meu vocabulário melhorou. Eu acho que eu nem sabia a palavra arrepender. Mas eu rejeitei meu pecado e coloquei a minha confiança, que era na igreja, nas minhas boas obras e tudo, eu coloquei na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que Ele fez? Ele me salvou. Ele me salvou. E Ele pode salvar a sua alma também. Talvez você é filho de diácono, filha de pastor, filho de pastor, talvez filho de missionário. Meu filho aceitou Cristo 3 vezes. Já pensou? Porque ele não tinha aquela certeza da sua salvação. Hoje em dia ele tem. Minha filha aceitou Cristo com 4 anos de idade. E, conforme que eu saiba, ela nunca duvidou. E está servindo a Deus hoje em dia. Então, Deus quer salvar. Paulo passou pela primeira porta. A porta da salvação. Salvação. Você tem que chegar neste ponto para servir o Senhor. A segunda porta que ele passou é uma outra porta, a porta da Macedônia. Lembra o relatório de Atos, que era capítulo 16? O que ele passou, ele estava lá, ele queria entrar e Deus bloqueou a porta uma vez, depois abriu a porta. Eu dou graças a Deus que ele abriu a porta. Sabe por quê? Se não abrisse, nós estaríamos aprendendo chinês hoje em dia. O japonês, algum idioma impossível. Você acha que português é difícil, inglês é difícil. Já pensou japonês, alguma coisa? Mas não, Deus chamou Paulo para Macedônia, Europa. Então melhorou, não melhorou? E tudo. E a outra porta que Paulo passou, em capítulo 19, a porta para Éfeso. Então, várias portas, e poderia ver mais portas que que Deus abriu ao Paulo para ministrar. Mas esses são pelo menos 3. Mas aqui, hoje à noite, eu quero que nós vejamos o versículo 9 de 1 Coríntios 16. Paulo fala, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Meus amados, no dia 13 de abril 1975, eu estava sentado com minha esposa no culto da nossa igreja. E o nosso pastor abriu e explicou esse versículo para nós aquela noite. E depois eu vou dar meu testemunho em como ele agiu. Mas eu gostaria de explicar o versículo primeiro. Primeiro é uma porta grande e oportuna. Uma grande porta de oportunidade de falar de Cristo. Olha, deixe-me contar. Nessas últimas 4 semanas, a gente já tinha o privilégio de ver pelo menos 9 pessoas orando para aceitar Cristo como Salvador. Bom, o tempo vai mostrar que se realmente aceitaram Cristo, que se converteram ou só se foram convencidos. Mas vamos ver. Mas Deus abriu a porta. Como? Um membro da nossa igreja lá em Araguari ficou com a sua esposa preocupada. A esposa ficou preocupada sobre uma amiga dela, porque estava passando série de problemas. Então, perguntou à amiga se ela não poderia receber eu e minha esposa para fazer visita na sua casa e orar por ela. Ela falou sim. Nós fomos lá, conversamos, mostramos na palavra de Deus a necessidade de passar pela primeira porta da salvação. E sabe o que aconteceu? Ela passou pela primeira porta da salvação. Ela e
o marido aceitaram Cristo como Salvador. Eu tenho certeza que aceitaram, porque a vida já em 2, 3 semanas, que é quanto? 3, 4 semanas, não é, dona Susana? Que ela aceitou Cristo, ele aceitou Cristo e tudo, que a vida está mudando. Então, uma boa evidência. Ela passou, mas a história não parou. Ela tem uma amiga que estava tendo problemas com a saúde do seu filho. Ela falou, olha, o meu pastor, ele falou comigo e orou comigo, você não gostaria que ele fizesse visita para você e orasse com você e tudo? E ela falou, eu quero. Fizemos uma visita faz uma semana atrás, ela, os 2 filhos e o marido. Primeira vez que eu já ganhei uma alma com uma pessoa assistindo pelo vídeo. Porque ela falou, não, eu quero que meu marido escuta também. E ela ligou ao vivo no marido e eu falei com ele também. Todos oraram para colocar a sua fé em Cristo. Olha, você é um missionário onde você se encontra. Já pensou? Você conhece um jovem, uma jovem que está passando um aperto, talvez com seus pais, alguma coisa. Custaria você falar com eles? Olha, eu tenho o meu pastor, qualquer que seja aqui ou lá, que ele poderia fazer visita e orar com vocês sobre esse problema. Você não aceitaria, não? A maioria que está realmente perturbado com o problema vai falar, sim, qualquer coisa, eu aceito, porque tem de resolver o problema. É uma oportunidade de você ser um missionário. Essa é a porta que Deus abriu, uma porta grande, uma porta oportuna, uma grande oportunidade. Muitas pessoas se prepararam para receber a verdade em Éfeso. Meus amados, eu tenho raiva. Eu não discuto com pastores, mas eu tenho a raiva de uma pessoa que fala, não, o povo não quer nada com Deus hoje em dia. O povo não quer ouvir. O povo nunca queria ouvir. O povo gosta. Sabe por que o povo gosta de pecado? Porque o pecado é gostoso. Se não fosse gostoso, ninguém pecava. É verdade ou não? É verdade. É gostoso pecar. Mas o resultado, depois, não, aquele não é gostoso, não. Mas o ato de pescar é gostoso, eles gostam. Quantas pessoas já foram para o médico? Todos foram, pelo menos quando você nasceu foi para o médico, viu? Tá bom? Todo mundo foi. Qual médico fala o que a gente quer ouvir? Seu Juvenal já foi para o médico muito. Ele fala o que o senhor quer ouvir? Não, nunca fala. Ele fala o que a gente não quer ouvir. O mundo está perdido no pecado. Eles não precisam de ouvir o que eles querem ouvir, eles têm que ouvir o que eles precisam ouvir. Como aquela tarde que a moça falou, se morrer, vai para o céu? Eu não sei, não. Então não vai, ela vai. Mas espera aí, eu não queria ouvir isso, não. Mas eu precisei de ouvir. E você tem amigos e amigas que precisam de ouvir. Talvez não vão gostar. Eu lembro um médico que eu falei com ele sobre Cristo, ele falou, Bill, eu sei que você acredita disso, eu respeito e tal, mas isso não dá para mim, não. Eu falei, Haroldo. Ele me chamou pelo primeiro nome, eu chamo ele por primeiro nome. Então eu falei, Haroldo, um dia você vai chegar diante do Santo Deus e você nunca vai falar com Deus que o Bill não tentou de falar de Cristo para vocês. Está claro? Os olhos ficaram assim. Eu falei, não, está certo, está certo, está certo. Ele já faleceu agora. Eu não sei se ele aceitou Cristo ou não. Eu não sei. Tinha outro em Ituiutaba, Minas Gerais. Que eu ofereci folheto para ele. Ele, eu não aceito essa porcaria. Eu falei, o quê? Você está brincando? Está brincando comigo, não está? Essa é a palavra de Deus. Essa fala como você pode ser salvo, ir para o céu, evitar o inferno. Toma essa folheto, coloca no seu bolso, vai para casa e lê o folheto. De novo, os olhos desse tamanho, ele colocou o folheto no bolso. Eu espero que eu vou encontrá-lo lá no céu. Mas eu não sei.
Mas temos de ser missionários no ponto do nosso nariz. O campo está lá, está em todo lugar. Eu já passei em pedágio, chegando em Uberlândia, indo para Catalão, você passa muito pedágio. Eu já perguntei à moça no caixa, eu falei, você já recebeu muitos folhetos? Oh, já recebi tantos. Eu falei, mas leia essa, tá? E tudo. Entrego. Pastor Pio, mas isso é muito ousadio. Ué, tem que ser. Paulo falou em que é? 2 Tessalonicenses, primeiro, irmãos, orai por nós, para que a palavra de Deus tenha livre acesso. Porque não é todos que já receberam o evangelho. Então, uma porta grande é uma porta ótima e eficaz para trabalhar. Continuamente aberto por enquanto. É um termo interessante. É continuamente aberto por enquanto. Por que por enquanto está aberto? Mas um dia a pessoa vai morrer. Ou um dia Deus vai fazer o seu arrebatamento e vai acabar a oportunidade. Ou talvez um dia, não, talvez não, um dia você vai morrer. E você não vai ter mais oportunidade de falar de Cristo. Então, tem que estar continuamente aberto por enquanto. O trabalho naquilo pelo qual vivemos, que é conquistar almas para Cristo, está aberto. Em João, capítulo 4, versos 34 a 35, fala assim, disse-lhes Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a cefa. Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a cefa. Quer dizer o quê? É tão maduro que o semente está caindo no chão. E essa é a nossa época. O mundo está morrendo e indo para o inferno quando nós sentamos em nossas igrejas, nas conferências da confra, deixando eles ir. Meus amados, nós temos de tomar vergonha na cara. Nós temos de levar o evangelho, ajudar as pessoas a passar pela primeira porta. João 9,4 fala, chega a noite em que nenhum homem pode trabalhar. 9,4, importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Eu podia citar muitos versículos, mas temos de entender, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, ora pelos trabalhadores. E outra aplicação seria, seja trabalhador junto conosco. Você está disposto a orar? Quantas pessoas estão dispostas para orar que almas aceitam Cristo? Levante sua mão. Está. Tudo bem. Segunda pergunta. Você está disposto a ir? Diante do pontinho do seu nariz? Eu não vou pedir para levantar a mão por enquanto. Tá? Está pronto. Você está disposta a orar enquanto está trabalhando para ganhar almas? Eu não sei onde coloquei. Mas na minha Bíblia, aqui ó. Está vendo essa aqui? Não fique preocupado. Nem se fosse ler assim, você não ia entender a minha letra. Tá? A minha letra até me confunde. Essa semana eu perguntei a dona Suzana uma coisa que eu tinha escrito, eu não entendi, e ela tinha de falar o que eu escrevi. E tudo. E essa vez ela nem podia. Tá? É assim. Mas olha aqui, preto. Olha esse lado aqui. Qual a diferença entre esse lado e esse lado? Esse lado são as pessoas com quem eu tinha contato, eu entreguei o folheto, eu falei de Cristo. Esse lado é os que já aceitaram Cristo como Salvador. Pelo menos orou. Eu não conheço o coração, Deus que conhece o coração. E oro pelos muitos. Tem manhã que nós temos de sair cedo e eu tenho de orar a Deus,
salva as almas, eu oro por meu irmão lá nos Estados Unidos, eu oro por uns outros especificamente, depois eu oro, Deus, por favor, esses vizinhos que eu oro por todo dia, salva as suas almas, dá uma oportunidade para elas. Eu oro por vizinhos em Araguari, em Catalão, na fazenda e tudo. E sabe, pastores, eu oro por vocês todo dia. Eu oro. Eu não lembro todos os nomes, mas eu tenho um circuito de pessoas que eu oro e tudo, por sua saúde e tudo. Eu oro. Mas nós não podemos só parar em orar. Nós temos de orar e trabalhar para ganhar almas para Cristo. É uma grande porta. É uma porta efetiva. E se abriu para Paulo, para nós, mas com muitos adversários. Deus chamou a gente, como eu já falei em 75. Sabe quem foi o maior adversário meu? A minha própria mãe. Minha própria mãe. Ela estava contra, ela xingava a gente de bobo e tudo. É bom que não xingou de pior, não é? Mas pelo menos a sua mãe chamando você de bobo não é muito gostoso de ouvir, não. Mas tudo. Mas ela era adversário. Ela até ameaçava para escrever para o diretor da nossa missão, porque ele era já de idade, e falava, não, você vai para o campo missionário, deixa os jovens aqui. Ela era feroz. Vocês acham que eu sou bravo? Sou nada em comparação da minha mãe. Ela era brava passada. Mas é assim, era adversário. Meu pai falava, se você tornar-se pregador, pastor, você não vai ser meu filho mais. É bravo. Mas Deus abençoou. Uma semana antes que minha mãe faleceu, ela faleceu com 59 anos, ela aceitou Cristo como Salvador. Amém? Ué, a última vez que eu vi minha mãe, eu falei de Cristo para ela. Eu chorei, não foi a primeira vez que ela ouviu, não. Eu chorei, eu falei com ela, mãe, a senhora está rejeitando o que Deus me chamou a dizer para os brasileiros. E a minha própria mãe está rejeitando. Eu chorei. Uma semana antes que ela faleceu. Essa foi 4 semanas que eu falei, uma semana antes. Ela aceitou Cristo. Oi, gente. Cada vez que seu nariz vai coçando, lembra, o seu campo missionário fica um pouquinho em frente daquele nariz. Uma grande. O chamado é claro. Mateus 28, versos 18 a 20, fala, aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A responsabilidade é grande. 2 Timóteo 2, versos 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste de muitos testemunhos, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Olha, se você tiver Cristo como seu Salvador, alguém falou com você. Alguém falou com você. Ou você escutou uma mensagem do pastor, ou seu colega, sua amiga, falou com você sobre a salvação do Senhor Jesus Cristo. E você, se é salvo mesmo, você pediu perdão dos seus pecados e colocou a sua confiança unicamente, totalmente no Senhor Jesus Cristo. Alguém importou com você. E por essa razão, você está aqui, salva na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, você está perdido, precisando passar aquela primeira porta. Uma grande porta também é oferecido a todos que a abrirem. Esta é a porta de Apocalipse 3:20. Eu sei que Apocalipse 3:20 não fala ao incrédulo, mas mostra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
Uma porta não era, essa porta não era aberta para os incrédulos, mas para os salvos. Mas a dificuldade era que a igreja de Laodiceia estava uma igreja comprometida, ou seja, separado, já pensando que era uma coisa boa quando estava fria. Não, pior ainda, era uma igreja morna, nojenta diante de Deus. E Deus falou, a porta está, bate na porta, eu estou batendo na porta, abre a porta, eu cearei com você e você cearei comigo. O mesmo tipo de convite é feito para qualquer pessoa que não tem Cristo como Salvador. Hebreus fala, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureceis os vossos corações como no dia da provocação. Deus oferece a salvação e oferece a mesma salvação para os seus amigos. Mas você tem que falar. Como essa menina falou comigo. Uma porta de oportunidade para voltar à comunhão com o Senhor e ao serviço do seu Rei. A porta hoje à noite está aberta. Se você já aceitou Cristo, está na hora para fazer a meia volta. Talvez você já ficou morno. Talvez você já ficou neutro e tudo, não quer isso, não quer aquilo, tal. Eu estou aqui porque a comida é gostosa, ou eu estou aqui porque minha namorada, meu namorado está aqui. Eu não sei sua motivação, mas eu sei que Deus quer salvar a sua alma, e eu sei que Deus quer usar você para pregar o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo falou, então disse aos seus discípulos, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara e mande trabalhadores para a sua seara. Nós temos que orar. Eu não sei quantas pessoas temos aqui hoje à noite, mas eu imagino uns 40, 35, 40, por aí. Já pensou? Deus levantando um exército de 30 a 40 pessoas. Como mudaria suas igrejas? Como mudaria a salvação? Eu sei que seu pastor, no início, vai ficar alegre demais. E depois ele vai pensar, eu devia ensinar nosso povo a ser discipuladores, porque como é que eu vou fazer tudo isso sozinho? Mas começa. Nós temos que ganhar almas. E é nossa responsabilidade. Eu vou te dizer uma coisa, é nossa oportunidade. É gostoso. Eu vou te dizer, vendo 9 pessoas, pelo menos orando para aceitar Cristo, é uma alegria que não tem nada que compara com isso. Eu quero animar. Para fechar, eu quero contar o que aconteceu na minha vida. Nós estamos sentados, quem está? No terceiro banco. E foi no lado esquerdo também da igreja. Só que a igreja tinha uns 1.500 pessoas no culto. Mas eu sempre gostei de sentar no final aqui, porque dá mais espaço para as pernas e tudo. Não é bom? E tudo. Terceiro banco. O pastor abriu em 1 Coríntios 16, 9. Ele citou o versículo que é uma grande porta, se me abriu há muitos adversários. E ele falou assim, Deus abre a porta. Ele não abre 2 ou 3 portas e fala, agora meu filho, você escolhe o que é melhor. Ele abre uma porta e você tem que entrar. Se não entrar, você está no pecado. Ai, 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 a espada fundiu em meu peito. Eu falei com a dona Suzana, no apelo, eu falei, vamos para frente. Ela falou, por quê? Eu falei, depois eu te falo. É bom, não é? Depois eu te falo. Ela foi comigo. Eu tenho uma boa esposa. Deus me abençoou. Eu já falei com minha esposa que eu acho que ela era uma menina ruim. Eu falei, e por quê? Para merecer o castigo que você ganhou quando casou comigo, eu acho que você era ruim. Vai lá. E tudo. Mas nós fomos para frente. Eu falei com o pastor. Eu vou fazer qualquer coisa que Deus abrir para mim, em qualquer lugar. Porque entende antes, nós somos de Califórnia, de perto de um vilarejo chamado Los Angeles. Sabe, aquela coisa petitinha como São Paulo.
E eu entrei no militar para escapar de Califórnia. Eu queria sair daquele estado. E o militar me colocou dentro de 100 quilômetros de onde eu nasci e foi criado. Eu fiz pedido para ir para outro lugar e tudo, fiquei lá. Eu não entendi por quê, mas agora eu entendo. Deus queria que eu encontrasse com Dona Susana, naquela igreja perto da base militar. E tudo. Então, nós escapamos, mudamos para Carolina do Sul, no outro lado. Escapei. Então, eu fui 4 anos. Quando eu entrei na universidade, Dona Susana formou, eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com minha vida? Eu faço qualquer coisa, menos ir para Califórnia. Eu não vou lá. Sabe o que Deus me chamou para fazer? Nada. Nada. Até nessa noite, que Deus colocou no meu coração. Olha, a porta. Você vai entrar em qualquer porta que eu abro para você ou não. Aquela noite eu falei, Deus, qualquer porta. Eu pensei que eu seria um professor de educação física. Eu mandei currículos para escolas. Adivinha onde? Califórnia. Eu estava sério. Deus, se o senhor quiser que a gente vai lá, então eu vou. Nada. Mas Deus começou de colocar o desejo de ser missionário. O desejo mesmo. Eu não tinha aquela chamada mística. Vai aqui. Não foi nada disso. Mas o desejo profundo no meu coração de ser missionário. Mas eu queria ser missionário ou em Inglaterra, Canadá ou Austrália. Por quê? Em inglês. Eu tinha terror. Eu não sabia que o verbo era conjugado até eu cheguei aqui no Brasil. E depois eu mudei para Minas Gerais e eu aprendi que não é nada disso. É nós vai, nós foi, nós fica. E tudo. Mas eu não sabia nada. Quando falava de artigos pessoais, minha e tudo, eu pensei que aquele artigo que você coloca a cueca e tudo lá é artigo pessoal, não é? O pastor está brincando. Dona Suzana, estou brincando? Não, eu não estou. Eu era mecânico de avião. Mecânicos não tem aquela moringa para línguas, não. A única razão, eu falo ruim, enrolado e tudo, mas a única razão que eu posso comunicar é porque Deus deu-me a capacidade. Não é porque eu tinha. E Deus pode usar você também. Fala, pastor Bill, mas eu não tenho o seu jeito. Meus amados, vocês não sabem o meu jeito. Meu jeito mudou. Durante 78 anos, as coisas mudam, viu? Além de ficar mais gordo, cabelo branco, muitas coisas mudam. E uma é essa experiência e o desejo. Eu vou te falar uma coisa. Na minha vida, não porque eu sou missionário, mas eu tento de comunicar o evangelho com todo mundo. Às vezes é simplesmente entregar um folheto. E geralmente, quando eu tiro um folheto que não é carimbado, eu não entrego. Eu sempre entrego o que tem carimbo. Por quê? Se Deus permitir que eles possam entrar em contato comigo, eu quero fazer discipulado também. Em qualquer lugar. E onde a gente anda hoje em dia. Eu não importa o que foi. Onde eu ando, eu encontro com pessoas que eu já tive contato. E tudo. E você tem que fazer a mesma coisa. Gente, você não tem que ser uma pessoa super intelectual. Se fosse assim, eu não ficaria qualificado para ser missionário. Você não tem que saber tudo. Ninguém sabe tudo. Eu sempre falo com a pessoa que pode me perguntar qualquer coisa e eu posso responder. Ah, pode? O senhor sabe tudo? Eu falo, não, a minha resposta favorita, eu não sei, mas é uma resposta. Mas eu vou procurar. Você não tem que saber tudo, mas você tem que ter uma vida que mostra Cristo e ser pronto para passar na porta que Deus está abrindo para você. Agora, terminando. Primeiro, você já passou pela primeira porta. Você já chegou ao ponto de entender que Deus é santo
e você é pecador, separado de Deus, e que a religião não salva, o seu batismo não salva, suas boas obras não salva, sua beleza não salva, sua parente, família não salva, nada salva senão o Senhor Jesus Cristo, que é Deus que morreu na cruz para pagar os seus pecados e ressuscitou-se dentre os mortos. Você já passou a primeira porta? Tudo bem. Segunda porta é o quê? Serviço. Nós fomos salvos para fazer o quê? Qual é o versículo? Porque somos fartura sua, selado, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Maior boa obra que você pode fazer é ganhar uma alma para Cristo. Então, meus amados, vamos curvar nossa cabeça, vamos fechar os olhos. Primeiro, se você não tem a certeza da sua salvação, eu peço hoje à noite que você ore, como eu orei, aquela 1963. Deus, eu sei que eu sou pecador, que Cristo morreu por meus pecados, eu reconheço o Senhor Jesus Cristo como Deus, eu quero que Ele seja o meu Salvador. Perdoe os meus pecados, entra na minha vida, e me salva, me transforma e me usa para a honra e glória do Senhor. Essa é a primeira porta. Segunda porta, você já tem a certeza da sua salvação. A sua oração deve ser diferente. Deus, eu entendi hoje à noite que o meu campo, a minha obra missionária está na ponta do meu nariz. Na minha frente, ajuda que eu seja fiel na obra que o Senhor colocou para mim fazer. Entra naquela segunda porta. Serve o Senhor. Seja um missionário. E Deus pode até te chamar para outra localidade como Ele me chamou, eu e minha esposa, localidade do nosso amado Brasil. Meus amados, entra na segunda porta. Deixa Deus fazer uma obra na sua vida. Oramos. Oremos. Precioso Pai, abençoe a mensagem. Pai, que o Senhor possa continuar a mensagem, levantar um exército aqui de pessoas salvas, prontas para servir o Senhor e para falar com os outros sobre Cristo e a sua necessidade. Pai, que nós possamos ver um reavivamento através dos jovens e através dos novos convertidos. Abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e oro, já agradecido.